Olá, sejam muito bem-vindos ao Mentes do Amanhã. E nesta temporada nós estamos descobrindo todas as características, as curiosidades das 8 principais áreas da Full Sail University e quais são as habilidades que os estudantes têm que ter para conseguir maior êxito e realização profissional em cada uma dessas 8 áreas. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre arte e design. E quem está aqui comigo neste bate-papo é Carol Olival, diretora da Full Sail e especialista em educação internacional. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Thaís. E Ramon Ruiz, que é empresário, consultor e especialista em produtividade. Seja bem-vindo, Ramon. Oi, Thaís. Obrigado. Ramon, na sua experiência, quais são os principais fatores que o jovem deve levar em consideração na hora de escolher a sua primeira profissão? Bom, a primeira profissão, a primeira carreira, né? É muito importante a gente garantir um relativo sucesso. Isso eu falo de uma questão cerebral, tá? Então, não é uma questão apenas de gostar, gosto ou não gosto, ou de que mandaram fazer esse curso ou não. É uma questão de se preocupar com acertar. Né? E por que acertar? Cerebralmente, nós temos um estudo recente comprovando que temos uma glândula no cérebro chamada bênula, e ela nos impede de fazer uma segunda tentativa quando a gente se frustra muito com a primeira tentativa. Então, o que tem que se levar muito em consideração é conseguir realmente ser feliz dentro daquilo que eu escolhi, né? Porque aí, quando você vai escolher um curso, tem N matérias ali dentro, cada uma para uma área diferente, eventualmente para compor, né, todo o rol de matérias e competências necessárias para aquela formação. Quando você sente felicidade com o que você faz, você consegue, inclusive, passar por cima dessas que às vezes podem ser matérias legais que você adora, ou aquelas que são matérias que são piorzinhas, que você não gosta muito, mas você ainda vê o propósito maior por trás daquilo. Você ainda consegue prosseguir, né? Porque você está tendo relativo sucesso. Então é o autoconhecimento que conduz, é realmente o entendimento de sair um pouco das influências do meio externo, se direcionar a si mesmo e buscar internamente o que te faz feliz e não somente aquilo que parece que brilha os olhos, né? Tomar cuidado para não se deixar influenciar, mas buscar mais realmente o centro de sua vocação. E Carol, além de ter autoconhecimento, é importante que o aluno também tenha informação para poder tomar as melhores decisões. No caso das carreiras em arte e design, quais são as opções possíveis de formação que a Full Sail oferece de atuação no mercado de trabalho? Thaís, a gente hoje divide arte e design entre as áreas que dão mais suporte ou estão mais conectadas à parte gráfica em si, como o design gráfico e o que a gente chama de Digital Arts and Design, criação de logotipos, aí vai entrar a aplicação de teoria das cores, os arquétipos das empresas, né? Entender o que a gente quer comunicar com o uso de determinada figura geométrica ou determinado desenho, determinado personagem, o uso de cores. E o lado que dá mais suporte para a área de cinema e de games. Hoje está tudo muito conectado, né? Então, dentro da área de arte e design, por exemplo, é possível estudar Computer Animation, que é a criação de computação gráfica, tanto para uso em filmes comerciais de mídia e comunicações, como para usos no audiovisual, no cinema, nos seriados, né, nas webséries. E todo esse universo, ele parte de uma grande capacidade artística, né? Quem que é o aluno que eu vejo que tem interesse, que tem habilidade para os cursos de artes? Eu lembro uma vez eu fui fazer uma palestra e daí o diretor da escola falou: Carol, que legal que você vem falar, e quando você traz os conteúdos de arte e design, aqueles meus alunos que são os que mais levam bronca porque rabiscam a carteira, pintam a parede, eles param para ouvir. É esse aluno, né? Aquele aluno que ele tá sempre rabiscando alguma coisa, ele tá sempre pintando alguma coisa, ele tá colorindo alguma coisa, essa habilidade do desenho e da expressão artística é muito importante para esse profissional. E aí a possibilidade de você usar essa habilidade focada para cinema, para a área de games, criação de personagens de games, né? E essa é uma das vantagens da Full Sail. Aqui no Brasil, até onde eu conheço, a gente vai muito para a área de design gráfico, para a área de marketing no sentido de montagem das peças, das artes finais, né? E lá fora a gente já consegue pegar esse ofício e aplicar
muito centradamente em áreas, já se preparar na sua formação para áreas específicas. Dentro da universidade, os alunos recebem algum suporte para entrada no mercado de trabalho? Sempre, né? Para todas as carreiras. Uma das coisas, a gente sempre fala de partir do analógico para o digital. Um dos nossos prédios mais bacanas é o prédio das salas de aula de arte e design. Os alunos começam desenhando no papel, como faziam os incas e os maias. Depois eles vão para a escultura, e aí eles vão aprender a modelar na argila e na massa, para a partir daí ir para o gráfico. Então você vê que isso vai formando o tal do portfólio, né? O portfólio, além de ajudar no entendimento de como as coisas funcionam. Os softwares de modelagem gráfica, eles têm o mesmo conceito da modelagem da massa. Por isso que é importante você aprender a movimentação da mão para você criar as dimensões do personagem que você vai criar. Fora isso, criar um personagem, a gente fala muito da anatomia do personagem, né? Você não precisa saber as leis da física para olhar para um personagem que tem uma cabeça desproporcional e o seu cérebro te falar tem alguma coisa errada. Esse personagem não conseguiria andar, porque a cabeça dele é muito pesada, o corpo é muito leve. Em alguns desenhos até fica divertido, engraçado, mas não passa uma ideia realista, né? Se você não aprender a observar essas leis. E na escultura isso funciona, porque se você fizer uma cabeça muito pesada, ela vai tombar e vai cair. Então, isso tudo você ensina desde o analógico até o digital e vai montando o portfólio. Quando chega lá na frente, o departamento de desenvolvimento de carreiras, o Career Dev, ele aproveita esses materiais todos formados pelo aluno para poder ajudar o aluno a entender como é que ele se apresenta para o mercado, o que ele gostou mais de fazer, que tipo de empresa ele quer aproximar e que projetos que ele desenvolveu na faculdade ele pode fazer para compor um portfólio específico para aquele mercado onde ele quer ingressar. Ramon, de que maneira a avaliação de perfil, a descoberta do perfil do aluno auxilia nesse processo de encontrar uma carreira que realmente seja estimulante para esse aluno, que seja uma carreira que vai trazer realização pessoal e profissional? Na carreira de arte e design, geralmente as pessoas elas já entram um pouco mais filtradas, ao contrário de outras carreiras que as pessoas entram um pouco mais, vamos dizer, iludidas, um pouco mais envolvidas com as questões momentâneas, com os ânimos, com o que brilha os olhos. Em arte e design, ele já puxa muito essa questão das artes, né? E que é o advento da computação gráfica ter melhorado muito, né? A tecnologia em hardware e software nesse sentido, ele permitiu com que a gente trouxesse o mundo do analógico para o digital dentro das artes, porque antes você precisava de nanquim, precisava de um quadro, precisava de óleo sobre tela, então era uma carreira para pessoas que queriam exatamente essa arte, que é o que você vê no museu, né, nas exposições, o artista mesmo. E o artista digital, que parte para o design digital dessa forma, ele teve essa possibilidade, dessa liberdade de transformar essa expressão visual de uma forma mais rápida, com menos custos e também de uma forma que se expanda, né? E precisa em todo lugar, em todo tipo de trabalho hoje. Aqui a gente tem uma arte ali, então tudo tem uma arte desenhada e realmente a gente conseguiu multiplicar a quantidade de artistas, né? Então a pessoa fala que de arte digital não é arte, porque o computador auxilia e tal, mas tem que ser um artista para fazer determinadas peças, determinados designs de logo e marca e etc. Enfim. Então, dentro dessa área, o pessoal já vai um pouco mais filtrado porque ela é bem clara no que tange essa questão de dote artístico e desenho, né? Uhum. Então, se a pessoa realmente não tem essa... É difícil de entrar enganado, né? Isso é muito difícil, não sabia que eu ia ter que gostar de desenhar. Exato. É bem claro, né? Pelo contrário, quem vai ali já tem essa questão mais artística. Geralmente é assim. E Carol, você pode trazer pra gente alguma história, o exemplo de graduado da Fulseio que tenha executado um bom trabalho, que tenha uma história interessante aí para você compartilhar? Olha, o que me vem agora é a Giovana, que é uma fofura, uma menina que a gente teve a oportunidade de acompanhar desde aqui do Brasil. Ela foi fazer Computer Animation e aí estudou lá no campus em Orlando, inclusive pegou o período da pandemia, que foi um período bem complicado, né?
E aí, quando ela voltou, ela fez um trabalho tão legal e foi tão gostoso participar desse momento da carreira dela, porque ela participou do processo de digitalização dos personagens da Turma da Mônica, do estúdio do Maurício de Souza. E são personagens que fizeram parte da história da mãe, da avó dela, personagens assim, da nossa história, da nossa família, né? Quem não lembra eu me lembro da minha infância de ler gibi, e meu filho hoje lê gibi, vê filme, e você poder passar, você ser a pessoa que participa desse momento de fazer uma identidade cultural do país, né? A Turma da Mônica, você participar do processo de digitalização da criação desses personagens virtuais é muito emblemático, né? Mas não é nem tão recente, ela já participou de outros projetos bem grandes também, inclusive projetos gringos e tal, que a gente assiste aí nos grandes canais. Mas para mim marcou muito saber que ela participou desse projeto, e foi muito importante pra gente, pra ela, pra Full Sail, né, e pra família dela. Foi muito legal ver isso. Bacana. E Ramon, você tem alguma dica, alguma orientação para os estudantes para que eles possam maximizar a produtividade deles enquanto cursam uma determinada graduação? Aqui hoje nós estamos falando de arte e design, mas eu imagino que algumas orientações se apliquem para todos os cursos, né? Como que o estudante pode realmente aproveitar tudo aquilo que a universidade tem a seu dispor, aumentar a sua produtividade para sair dali com uma excelente bagagem para entrar no mercado de trabalho? Certo. Estudante geralmente, né, tem uma tendência de encontrar mais dentro das universidades, na verdade, uma tarefa, né? Fala, nossa, mais um trabalho, meu Deus, mais uma prova, etc, né? Mais um projeto. Então, o pessoal, geralmente, ele está com um enfoque ali em conseguir realmente passar, né? Demonstrar o aprendizado do conhecimento, e geralmente não se foca muito na questão da produtividade. A coisa vai saindo meio que, qual que é a matéria que vence hoje, né? Qual que é o trabalho que eu tenho que apresentar hoje, né? Então, quando a universidade tem uma organização um pouco diferente no sentido de disponibilização dessas matérias, ajuda bastante na própria organização do estudante, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu vejo bastante disso no trabalho da Full Sail, no sentido de essas aulas que são módulos inteiros, um mês, 2 meses, né? Uma matéria, outra matéria, porque aí você não fica concorrendo também espaços. Então, eu acho que muito dessa organização, quando a universidade promove, já é fantástico. Mas, e não tendo uma organização dessa, criar, né, mentalmente essa organização e principalmente priorizar aquilo que vai ser mais importante para o seu aprendizado e para que você consiga tirar. A gente fala muito da lei de Pareto, né? Se o pessoal já conhece Pareto, não conhece, pode dar uma pesquisadinha. 20% das ações que vão te dar 80% do resultado. Então, é realmente observar quais são os 20% de matérias, de estudos, do que você precisa fazer que te ajude a concluir, que te dê a nota e, enfim, aumenta a sua velocidade de atuação. Uma recomendação que eu posso dar é essa. Uhum. E Carol, para finalizarmos, para quem tiver interesse em cursar arte e design na Full Sail, como é que acontece o processo de admissão? Nosso processo é bem diferente do processo brasileiro, com certeza, e é diferente também do processo americano. A maior parte das universidades americanas aceita uma coisa chamada Common App, que é um formulário que é uma Common Application, um formulário de intenção de matrícula que pode ser aceito por várias universidades. A Full Sail não trabalha com o Common App. A gente, por conta de toda essa diferença, né, dos degrees que a gente oferece, da particularidade de cada um deles e de muitos deles serem desconhecidos ainda, em sua grande maioria do grande público, o que a gente se preocupa mais é em alinhar o perfil do aluno e entender o quanto que ele sabe do degree onde ele está entrando. Imagina a dedicação que um aluno tem que ter para conseguir ficar 2 anos ali estudando 8 horas por dia, fora o tempo de trabalho. Imagina um aluno de cinema, um aluno de computer animation que tem que usar as ilhas de edição de imagem, tem que ir até o campus, às vezes de madrugada, passam finais de semana, tem que ser alguém muito comprometido e muito apaixonado por aquilo que quer fazer. Então, para a gente, o mais importante é o alinhamento de perfil. A gente começa o nosso processo de application. O nosso formulário de application ele é gratuito, tem várias universidades que cobram por ele, o nosso não tem custo, então é só entrar e preencher esse formulário. A partir do preenchimento, o aluno é convocado para uma entrevista. Claro, no caso de alunos internacionais como nós, né, brasileiros, a nossa entrevista é feita online. Nessa entrevista, o Admissions Guide, que é a pessoa que vai falar com o futuro aluno,
vai fazer perguntas sobre como é que você percebeu que era esse curso que você queria fazer, como é que você me prova que você tem habilidades para esse curso, não no sentido de já ter o conhecimento necessário, mas como é que você sabe que você gosta de desenhar? Me mostra alguma coisa que você já fez ou me conta alguma evidência de alguma atividade extracurricular que você tenha feito que fez você perceber que é esse curso que você quer fazer. E aí, sendo aprovado na entrevista de admissão, daí a gente começa os trâmites de documentação, tem toda uma série, tem currículo escolar, tem prova de inglês, se o aluno tiver numa escola bilíngue, aí a parte de documentação, visto e previsão de início de curso, as bolsas que são ligadas a essays, redações que eles têm que fazer, a Full Sail dá em média entre 20% e 30% do valor do tuition, o aluno pode conseguir através de essays essas bolsas parciais. Então é um processo bem focado no perfil do aluno e no tanto de certeza que ele tem de que aquele é o programa que ele quer fazer, porque ele se conhece, a questão do autoconhecimento, né? E porque ele pesquisou o curso e o funcionamento da universidade e entende o que vai ser necessário de entrega e de dedicação dele para conseguir se formar. Perfeito. Carol, Ramon, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Thaís. Lembrando que se você quer saber mais sobre o curso de Arte e Design ou qualquer outro curso da Full Sail, é só você acompanhar as redes sociais e o site da universidade. Não perca o próximo episódio, nós vamos falar sobre o universo da indústria da música. A gente se vê no próximo Mentes do Amanhã. Até lá!